Você quer ser perito da Polícia Federal ou perito de uma Polícia Civil? Porque há uma diferença, né? Aí eu passo a bola aqui pro nosso amigo, né, que é a parte de constitucional. Aprender uma mala no aeroporto com um pó suspeito, droga, não é? Joga lá pro perito criminal. Se você gosta dessa área de atuação, dessa parte de trabalhar com os corpos, crimes contra a vida, suicídio, acidente, enfim, envolvendo vida, perito da Polícia Federal não é o seu caso. Isso ilustra uma coisa bacana, né? Você falando, né, perito, a gente quando vê o senso comum, né? Perito criminal, aquela coisa, igual você estava falando antes, de lidar com corpos, tiro, acidente. E muitas vezes você vê aqui uma perícia documental, né? Exatamente, tem a parte documentoscópica, a parte grafoscópica, né? Em linhas gerais fica perto da remuneração, do subsídio, em linhas gerais, né? Do delegado, não é isso? Isso. O perito quase sempre pareado com o delegado. Aumentou-se muito o protagonismo do perito criminal na produção da prova. Veja, eu coloquei aí a portaria porque antes não existia a figura da cadeia de custódia no nosso Código de Processo Penal. Você vai fazer o concurso para qual estado? Isso é importante por quê? Porque há estados que são mais restritivos no que diz respeito aos cursos superiores exigidos para a carreira de perito criminal e há estados que aceitam qualquer curso superior. Então não existe, né, Ribamar, nenhum curso de nível superior específico para perícia criminal. Então, na verdade, é um apanhado de formações, de conhecimentos que são necessários à atividade e que refletem nas formações exigidas pelos órgãos e também nos conteúdos que são cobrados nas provas. Exatamente. Eu já fiz parte do chamado GBE, Grupo de Bombas e Explosivos. Então eu usava esse traje, eu trabalhei na Copa do Mundo, lá no Rio de Janeiro, fiquei 117 dias no Rio de Janeiro, fiquei acho que 2 meses em Belo Horizonte, na Copa das Confederações. A lógica toda é a seguinte: ocorreu ali o crime, inicia-se a investigação, em linhas gerais, no âmbito da Polícia Judiciária, veremos logo mais a diferença disso, né? De Polícia Judiciária e Polícia Ostensiva. Se a gente chega lá nas regiões que tem as plantações de maconha, você precisa de um perito criminal para fazer o levantamento de quantas mudas tem, para fazer o levantamento da área que está sendo... Às vezes um laboratório clandestino. Exatamente. Dizendo que costuma ser os conhecimentos básicos, né, Ribamar? Sim. No geral cobrado nos concursos tanto para perito das polícias civis quanto da Polícia Federal. E o Ribamar depois vai falar de conhecimentos específicos, porque acredito que dificilmente as polícias civis e a Polícia Federal desvirtuam o perito da atividade fim, né? Ou não? Raramente. Deve ter também muita parte de incentivos a especializações, né? Mestrado, doutorado, cursos. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um colega que ele vai iniciar agora um doutorado. As técnicas analíticas, elas vão evoluindo. Até porque as drogas vão evoluindo, modificando. E aí nós precisamos de capacitação. Antigamente a perícia de celular era muito simples, ele só armazenava aquelas mensagenzinhas. Hoje ele é um computador. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou aqui com o professor Ribamar, perito da Polícia Federal, para tirarmos as principais dúvidas, se não todas, mas as principais dúvidas daquelas pessoas que começam a flertar com a carreira de perito criminal, seja da Polícia Federal ou seja das 27 polícias civis, né, dos 26 estados e do Distrito Federal. Dentro dessas principais dúvidas estão, evidentemente, aquelas relacionadas à formação, à remuneração, né? Ou seja, qual a formação necessária se tem, né? Veremos que alguns estados exigem formação ampla, quase todas as formações de nível superior atendem, tem alguns estados que são mais restritos. Veremos também a parte de remuneração e também trataremos aqui da atividade de perícia criminal em si, né? Tem muita coisa que foge do bom senso, né, Ribamar? Nessa linha, então, faremos uma apresentação que vai esclarecer suas principais dúvidas, colocando aqui de uma forma geral, abstrata, não é a ideia de dar aula detalhada sobre vários tópicos, mas colocando ali, tipo, microaulas dentro de cada temática ali, para que as principais dúvidas sejam esclarecidas. Seja se você já é um interessado e já está estudando especificamente para a área de perícia criminal, ou se você está apenas flertando com isso, ou às vezes nem conhece mesmo, quer conhecer e de repente pode descobrir que é a sua vocação e que são concursos, digamos, factíveis para a sua realidade, lembrando que são remunerações muito atraentes, né, Ribamar? Selecionou algumas aí para projetar pra gente, tá bom? Pessoal, então, para ilustrar o que trataremos aqui, olha só, nas mídias sociais do CDF a gente costuma receber dúvidas dessa natureza aqui. Eu estava fazendo direito,
porque eu sou completamente apaixonada nessa área de crimes, psicopatia, essas coisas, só que por hora eu tranquei o curso e estou querendo fazer acredito em psicologia. Não sei se psico entra nisso, mas eu queria muito passar no concurso de perita. Outra dúvida? Olá, boa tarde. Andei estudando sobre a carreira de Polícia Federal, mas eu achei muito complicado. Poderia me informar o que é preciso para se tornar um perito criminal? Polícia Civil, acredito. Oi, tudo bem? Para ser perita criminal, eu tenho que ter direito? Então, percebe aqui, né? Dúvidas com relação à formação, dúvidas com relação à atividade, dúvidas com relação ao próprio concurso, né? Iremos tratar também aqui quais são as principais disciplinas, né, Ribamar, que costumam cair ali para os concursos de perito criminal, das distintas polícias civis e também da Polícia Federal. Tudo isso a gente vai abordar aqui. Então, para isso, primeiro, Ribamar, peço que você se apresente aí para o pessoal ver o lastro aqui de conhecimento e experiência profissional nessa área que o Ribamar tem. Obrigado, Rodrigo. Eu sou o professor Ribamar, eu tenho graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília e sou perito da Polícia Federal já há 12 anos. Coincidentemente, também tem 12 anos que eu fui professor universitário. E agora integro a equipe do CDF Concursos, né, ministrando as disciplinas de Medicina Legal, Criminalística e Química, né? Nossa preocupação aqui com a parte pedagógica no que diz respeito à elaboração, né, Rodrigo, dos nossos livros digitais, ter uma identidade visual, né? Identidade visual, né, que nos represente. Também. Esse, acho que é um dos pontos fortes, né, Ribamar? A gente, como vocês sabem, o nosso trabalho aí somos recentes, né? Só que já estamos tendo resultados aí de alunos que estão conhecendo os nossos cursos e o nosso maior forte é a parte pedagógica e a qualidade, a densidade de qualidade dos nossos materiais, que é pensado naquele concurseiro que ou ainda está no início dos estudos ou ainda não tem o conhecimento consolidado para avançar ali. E já colocando ele também numa situação de competir, né, com qualidade e de estar brigando pelas vagas no concurso que ele vai fazer. Então, para isso é necessário não só a parte de qualidade audiovisual, em termos de videoaula, por exemplo, de apresentação, e bem como dos livros digitais, mas também na estruturação do conhecimento, né? Exato. Então, a coordenação pedagógica nossa aqui, sempre em contato direto com os professores. O professor, evidentemente, é o dono do conteúdo, né? O Ribamar, um profissional desse nível, sabe muito, mas a gente faz esse esforço conjunto no sentido de tornar o conhecimento que ele tem o mais didático possível para ajudar as pessoas que têm interesse, por exemplo, no concurso na área de perícia criminal, né? Exatamente. Então, certamente, busque conhecer o nosso curso, dá uma olhada no site do cdfconcurso.com.br, veja lá os nossos cursos, dá uma olhada na aula 1, é sempre grátis, né? Tanto o livro digital quanto as videoaulas atreladas ao livro digital, e tire suas comparações, ou as suas conclusões. Compare, evidentemente, tire suas conclusões, tenho certeza que você vai gostar. É isso, Ribo? Vamos lá, apresenta o sumário do que você preparou para a gente navegar hoje aqui. Né? Muito bem, vai ser uma explanação muito rápida, mas qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que você saia daqui esclarecido com respeito ao que é necessário para ser perito criminal, ou da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Então, olha aí na sua tela, nós queremos esclarecer a dúvida aí. Professor, eu posso ser perito criminal com o meu curso superior? Que foram aquelas perguntas lá, né, que são recorrentes nas nossas mídias sociais. Quais são as perspectivas da perícia criminal no Brasil, né, por conta do movimento aí anticorrupção que o governo federal está empenhado? O que faz um perito criminal e, obviamente, né, a parte boa, né, Rodrigo? Vale a pena? Então, nós queremos esclarecer essas coisas aí e vamos iniciar, Rodrigo? Vamos lá. Okay. Então, vamos lá. O que é que nós temos aí? Professor, eu posso ser perito criminal com meu curso superior? Então, olha só, nesse aspecto, tem que fazer o seguinte esclarecimento. Você vai fazer o concurso para qual estado? Isso é importante por quê? Porque há estados que são mais restritivos no que diz respeito aos cursos superiores exigidos para a carreira de perito criminal e há estados que aceitam qualquer curso superior. Então, por exemplo, aí, Polícia Científica do Paraná. Se você olhar a relação de cursos superiores exigidos, até artes plásticas é aceito. Isso tem a ver muito com a interdisciplinariedade da atividade de perícia criminal, né, irmão? Exatamente, porque o perito criminal ele atua em diversas áreas. Por exemplo, o sujeito fez artes plásticas. Aonde que ele pode ser utilizado tendo um curso superior de artes plásticas? Por exemplo, foi apreendido um quadro, né, e não se sabe se o valor daquela obra de arte, se aquela obra de arte é autêntica ou não. Quer dizer, alguém com conhecimento de artes plásticas pode muito bem atuar nesse campo. Uma área que está em voga hoje ainda é a TI, né? Auditar sistema de TI. Exatamente. Então, enfim, dependendo do estado que você for fazer o seu concurso, determinados cursos superiores são aceitos, determinados cursos superiores não são aceitos. Então, por exemplo, eu coloquei aí Polícia Científica do Paraná.
Aceita-se artes plásticas, aceita-se artes visuais, ok? Vamos passar aí, né? Ainda no Paraná, se você quer ser um químico legal, aí você tem que ter o curso de farmacologia ou biomedicina, né? Toxicologia, farmacologia ou biomedicina. Na parte de medicina legal ou odontologista, aí você tem que ter medicina ou odontologia. Isso no Paraná. Aí vamos para outros estados aí, ó. Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Aí você tem uma relação de cursos superiores que são exigidos para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, tá certo? Bom, mudando a nossa tela aí, coloquei aqui Minas Gerais e Bahia. Atenção, você que é de Minas Gerais ou você que é da Bahia, nesses dois estados, qualquer curso superior é aceito. Olha que legal, Rodrigo. O sujeito fez qualquer curso superior, quer ser perito? Pode. Basta ele lá fazer a sua inscrição, né? Aí, dentro da sua área de formação, ele pode, né, dar a sua contribuição na resolução dos crimes. Excelente, né? Excelente, né, Rodrigo? Porque né, não exclui ninguém. Isso é uma coisa importante para esclarecer, né? A atividade de perícia costuma ser uma caixa preta, né, Ribe? É uma atividade muito peculiar, né? A gente associa filme, aquela história toda. E esse esclarecimento sobre formação é essencial. E a gente vê que vários estados aqui têm uma exigência bastante ampla, né? Minas Gerais, qualquer nível superior. Alguns outros restringem, mas mesmo assim um escopo ainda grande de cursos, isso, né? Eu acredito, não sei se tem algum aqui que é muito restrito. Tem sim. O nosso próximo aí, ó, que eu coloquei ilustrativamente, Mato Grosso do Sul. É o estado que é mais restrito no que diz respeito aos cursos superiores que são aceitos para a pessoa se candidatar a ser um perito da Polícia Civil no estado do Mato Grosso. Quais são os cursos? Olha aí, ó. Engenharia Ambiental, Farmácia, Química, Engenharia Civil, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas. Veja, Rodrigo, é muito pouco, né? É muito restritivo. Mas isso pode mudar. Né? Vem uma lei, muda-se a carreira e aceitam-se outros cursos superiores. Né? Então, isso aí é tirado do concurso último. Né? Então, no concurso último, a restrição era essa. Isso pode mudar? Pode. Depende muito do contexto também, né, Ribamar? Exatamente. Às vezes, a atividade de perícia criminal, evidentemente, ela está associada com os tipos criminais que costumam ser praticados, né? Sim. E isso, evidentemente, tem a ver com o contexto social que, às vezes, permeia. Então, como são normalmente essas formações são exigências legais, né, Ribamar? Isso. E coisas, leis antigas e tal, as coisas vão se aperfeiçoando. Então, o Ribamar colocou, a gente está colocando aqui exemplos, um quadro que ele pescou da situação atual, mas pode ser que semestre que vem isso aqui mude essa realidade. Até porque está em voga aí, na pauta política nacional, a questão da segurança pública, né, Ribamar? Isso. Então, a gente vê a aprovação da lei, o pacote de crime, né, que a gente vai até comentar alguns reflexos aí com relação à atividade de perícia criminal. O Ribamar ilustrou muito bem isso aqui. E, então, dentro dessa notoriedade que a segurança pública está tendo com relação à política, à pauta da política nacional, evidentemente, cada estado pode estar valendo, porque também cada região predomina os tipos de crime mais convencionais. Então, se você está vendo aqui determinadas restrições com relação à sua formação, fique calmo, porque às vezes muda, tal. Isso é muito dinâmico, é isso que a gente está querendo falar aqui, né, Ribamar? Então, essa é uma lógica interessante também. Isso que você falou, né, essa mudança, essa perspectiva da nossa percepção hoje, da percepção penal, isso pode mudar as exigências dos concursos públicos. Tem uma coisa muito bacana também, especialmente para o pessoal que talvez esteja iniciando agora os concursos públicos, é que o Ribamar vai falar agora de remuneração, né? Você vai ver aqui, as remunerações são muito boas. Então, é um tipo de concurso que é extremamente oportuno, às vezes, a pessoa mudar de estado. Então, se você, porventura, decidir estudar para o ramo de perícia criminal, ou então você já está estudando para uma determinada área de concurso, e em geral associada à área policial, tem muito a ver ali, ou até mesmo outras áreas, mas você queira fazer um concurso para a área criminal, talvez estudar em paralelo, ou você seja muito vocacionado e queira realmente ser um perito criminal, é um concurso que você não necessariamente precisa fazer para o seu estado, porque são remunerações tão atrativas que qualquer estado praticamente que você vá, vai certamente lhe atender muito bem, né? Ou seja, aumenta o escopo de concursos que você pode fazer. Exatamente. Caso você se dedique a essa área. Né? Muito bem, falando da remuneração, vale a pena, Rodrigo? Olha só o salário, né? Perito criminal da Polícia Federal, classe especial, 30.900. Mas essa classe especial é a última da carreira. É a última da carreira. A gente começa terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial. Excelente. O mesmo se dá na Polícia Civil. As duas polícias civis que melhor remuneram, né? A Polícia Civil do DF e a Polícia Civil do Amazonas. Perfeito. Né? É óbvio, gente, aqui é o topo. Né? Eu coloquei aqui, pensei, os estados que melhores pagam, ou que melhor pagam. Outros estados pagam menos do que isso, mas ainda assim é muito compensador. Final de carreira, acredito que não deve ter um estado que pague menos de R$10.000, não. Não, acredito que não. Mas, enfim... Muito provavelmente, não dá pra gente afirmar que a gente não foi olhar. Tem que fazer
Tem que buscar, fazer aquela pesquisa. Linhas Gerais, isso pode mudar. Linhas Gerais fica perto da remuneração do subsídio, Linhas Gerais, né? Do delegado, não é isso? Isso. O perito é quase sempre pareado com o delegado. Né? Quase sempre. Alguns estados, né, o delegado recebe um pouquinho mais, mas geralmente é pareado. Né? Por exemplo, na Polícia Federal, o perito criminal e o delegado federal, né, recebem o mesmo subsídio. Bom, no que diz respeito a perspectivas da perícia criminal no Brasil, aquilo que você falou inicialmente, né, o Brasil hoje está naquela gana de querer mostrar serviço no que diz respeito à justiça. Né? Perfeito, esses mais de 50 mil homicídios anos, exatamente, Lava Jato, né? Então nós estamos nesse, como é que se diz, nesse afã, né, político de exercer a nível nacional e a nível regional. Então nós temos aí, na sua tela você tem aí a Lei 13.964, chamada Pacote Anticrime, que eu vou contrastar com a portaria, né, da Senasp, a portaria número 82. Rodrigo, o que aconteceu? Foi editada essa lei agora, 13.964, e ela deu um protagonismo muito maior ao perito criminal no que diz respeito à produção da prova. Né? Então, fala-se muito, por exemplo, do que nós chamamos de cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? Cadeia não é prisão, cadeia é uma sequência de eventos. Custódia é a guarda. O que é isso? Vou explicar para você que está nos assistindo aqui. Cadeia de custódia é o seguinte: o perito criminal vai numa cena de crime, tem um determinado vestígio, ele vai coletar aquele vestígio para fazer um exame no seu laboratório e aquele vestígio, ele, desde a sua origem até o final, quando eventualmente a justiça manda descartá-lo, ele tem que ser rastreável, ele tem que ser preservado ao longo do tempo, para que a qualquer momento a justiça possa voltar àquele vestígio e reexaminá-lo. Né? Então, que comprova a autoria do crime. Exatamente. Né? Então, estamos falando da qualidade da produção da prova. Tem uma coisa interessante, Riba, especialmente para o pessoal não muito ambientado ao direito, né? Ao direito processual, penal, só para ficar um pouquinho mais claro o que o Riba coloca aqui, é o seguinte, pessoal, a gente tem que entender, né, as etapas de investigação e até chegar no processo penal a nível judicial, né? Sim. Então, meus amigos, só para exemplificar assim, ocorreu um crime, né? Digamos um homicídio. E ali tem a cena do crime, tá ali o corpo, né? Aquela cena clássica de filme, com, digamos, os vestígios, né? A respeito daquele crime ali circulando no corpo, linha geral, né? Digamos uma faca, digamos assim. Essa faca é tida como um vestígio, né, Ribamar, dentro da linguagem técnica de perícia. Então é isolada a área ali e, nesse momento, a autoridade policial que tomou contato com aquela cena deve, evidentemente, acionar o protocolo de perícia. E vai lá a equipe de perícia criminal, então, fazer aquelas fotografias, aquelas coisas que a gente vê em filme. E recolher, depois de analisada toda a cena, registrada visualmente e tudo mais, recolhe os vestígios. Ou seja, nesse caso aqui em particular, digamos que foi um homicídio à faca, recolher o objeto, esse vestígio, e a partir daí entra a custódia de cadeia, né, Ribamar? Na verdade, com a nova lei, o início da cadeia de custódia, na verdade, ele se dá não com o perito, ele se dá com a autoridade que primeiro chegou ao local e ela tem que preservar o local. Ou seja, a preservação do local do crime já inicia a cadeia de custódia. Um local de crime não preservado, as partes já começam a questionar a validade daquela prova. Exato. Veja a importância da coisa. Sem dúvida. E aí esse termo custódia é porque... Bora concentrar agora aqui na faca do exemplo que eu dei, né? Essa faca ela tem que ser custodiada desde esse momento inicial que ela foi encontrada ali junto ao corpo até ela tramitar até ocorrer o julgamento ali da pessoa e às vezes até ser arquivado o processo, porque mesmo depois do arquivamento, caso esse vestígio ainda esteja em custódia, né, pelo Estado, isso pode originar uma anulação de sentença penal e tudo mais. Então, a lógica toda é a seguinte: ocorreu ali o crime, inicia-se a investigação, em linha geral, no âmbito da polícia judiciária, veremos logo mais a diferença disso, né, de polícia judiciária e polícia ostensiva, mas não é agora o momento, mas a polícia judiciária ali exercida, aquela polícia investigativa, né, que é normalmente feita, no caso de homicídio, pela polícia civil, então começa a investigar, incluindo esses laudos da perícia, né, para chegar nos indícios de autoria, e o delegado, né, ele que é a autoridade privativa para conduzir o inquérito policial, se ele achar que há indícios de autoria, ele encaminha esse inquérito policial para o Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, de posse do inquérito policial, analisa o que está ali, incluindo os laudos da perícia. O Ministério Público, o membro do Ministério Público, também tem autonomia para pedir outros exames periciais.
para chegar à conclusão dele, do Ministério Público, se ele acredita que há crime ou não ali. Se ele, então, achar que há crime, ele faz, então, a denúncia para o Poder Judiciário. E se o Poder Judiciário, então, acatar essa denúncia, vira, então, um processo judicial de natureza penal, no qual ali o indiciado, né, ele passa a ser um réu e aí vai ocorrer acusação e defesa e todas essas provas que foram feitas pela perícia em forma de laudo, né, elas são ali usadas tanto pela acusação exercida pelo Ministério Público quanto pela defesa do réu, né, perante o juiz, para o juiz de forma independente chegar à sentença, né, seja uma sentença de condenação, condenar a pessoa, nesse exemplo que a gente está dando aqui, se o juiz se convencer de que ela é o autor daquele crime, condenar ela a pena respectiva relativa ao homicídio, ou então uma sentença de absolvição, absolvendo ela, dizendo que as provas que chegaram até o juiz ali não foram capazes de convencer o juiz. Então perceba a importância dos laudos periciais, né, do trabalho da perícia criminal, é algo extremamente importante. E aí, o vestígio, no caso do exemplo que a gente está dando aqui, a faca, no caso, ela tem que ficar custodiada, guardada durante todo esse período, até o juiz dizer que aquilo pode ser descartado. Exatamente. Isso, quer dizer, aumentou-se muito o protagonismo do perito criminal na produção da prova. Veja, eu coloquei aí a portaria porque antes não existia a figura da cadeia de custódia no nosso Código de Processo Penal. Ribamar tem um caso assim maravilhoso, eu lembrei de um filme que eu vi em 2010, caso real nos Estados Unidos da América, sintetizando a coisa, ocorreu um homicídio de uma menina lá e um cara foi acusado. Iriam encontrar um culpado ali, isso é uma lógica da estrutura policial americana, e o cara foi acusado como autor do crime. E a irmã dele acreditava que não tinha sido ele e tudo, com mal de todas. O nome do filme é A Condenação, de 2010, pesquisa que vale a pena ver. A irmã dele se formou em direito para defender, eu sei que o cara passou muito tempo preso, ele foi sentenciado à prisão perpétua, e depois, não me lembro bem do filme, mas se não me falha a memória, esse filme gerou, da história real, né, gerou um livro que gerou o filme, ele passou, acho que se não me falha a memória, quase 20 anos preso. E aí, como é que ela conseguiu anular a condenação dele? Ela foi atrás do vestígio do crime. E ela descobriu, aí o filme registra isso, né? Ela descobriu que a arma ali que foi a base, né, da acusação no âmbito do processo judicial, estava custodiada num determinado local. Foi uma luta ela conseguir chegar nisso, até que ela conseguiu achar esse vestígio, chegar na arma e pedir, então, novos exames periciais, e foi constatado que não foi irmão dela, o cara foi absolvido. Na história real isso, esse filme ilustra bem a condenação de 2010. Então veja a importância, né, de se preservar vestígios de crime. Se essa arma não tivesse sido devidamente custodiada, se houvesse uma quebra no elo dessa cadeia de custódia, veja, possivelmente ela não conseguiria inocentar o irmão. Perfeitamente. Né? E há dois documentários também, só para acrescentar aí, dois documentários no Netflix são muito interessantes. Um deles é sobre o julgamento do O.J. Simpson e o outro sobre o julgamento da Amanda Knox, né, uma norte-americana que foi para a Itália e lá ela foi acusada de um homicídio e mostrou-se que os peritos, no trabalho de busca de vestígios, eles violaram a cadeia de custódia. Violou a cadeia de custódia prato cheio para a defesa anular a condenação. Exatamente. Né? Obviamente, esse não foi o único fator para a anulação do caso do O.J. Simpson, teve uma questão racial também, né? Uma discussão muito grande. Mas, enfim, só para esclarecer, assista a esses dois documentários que você vai entender o que é a questão da cadeia de custódia. Tá certo? Então, vamos lá. O que cai nas provas para perito criminal? Isso é muito importante, né, Rodrigo? Você pode, aquele levantamento que você fez aí, né, do que cai, diz aí para o pessoal. Bom, eu vou concentrar aqui, evidentemente, no que costuma ser os conhecimentos básicos, né, Ribamar? Sim. No geral, cobrado nos concursos, tanto para perito das polícias civis quanto da Polícia Federal. E o Ribamar depois vai falar dos conhecimentos específicos, né, a parte que engloba as disciplinas que ele leciona e também até outras disciplinas, né, Ribamar? Sim. Meus amigos, com relação, então, aos conhecimentos básicos, costumam cair, né, nesses concursos língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos de informática, atualidades e noções, né? Mas essas noções aqui costumam, hoje em dia os concursos estão com nível tão alto que já dá noção, né? Bem noção, assim. Então tá lá, linhas gerais, direito administrativo, constitucional, penal, processo penal. Bom, eu aconselho então, se você está dedicado a estudar para essa área, tem interesse nessa área, a ter essas disciplinas aqui dentro do seu ciclo básico de estudo, aquela base que você permanentemente tem que estudar. E já digo, eu tive a felicidade de ser, num concurso de nível superior do SESP, muito concorrido, ser primeiro colocado no concurso. E fruto disso, muito, no caso de provas aplicadas pelo SESP, a meu ver, Ribamar, não sei se você concorda comigo, duas disciplinas que são base, porque às vezes a pessoa diz que tem dificuldade de entender tal conteúdo, na verdade não é aquele conteúdo em específico de algo
mais específico que ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade de interpretar aquele conteúdo. Então, duas disciplinas importantíssimas no concurso público, língua portuguesa e raciocínio lógico, né? Sim, eu digo que isso aí é a base de tudo, você não tem como interpretar bem um comando às vezes você até entendeu a matéria, mas vê o comando ali da questão, você não desempenha bem, porque você às vezes está caindo naquela pegadinha ali, que às vezes é uma coisa de interpretação textual que exatamente. A língua portuguesa e o raciocínio lógico vai te ajudar. Então é fundamental você focar nisso. E indo aqui nessa lógica geral, meus amigos, o CDF está com cursos extremamente atualizados, como eu falei no início dessa apresentação, com um trabalho pedagógico muito grande de estrutura de apresentação e de qualidade audiovisual do nosso curso, tanto livros digitais quanto as videoaulas, tá? Bom, língua portuguesa a gente tem o professor Wanderson, um professor bacharel e mestre pelo UNB em Direito e que passou em vários concursos de ponta na área de língua portuguesa, né? Basta dizer que ele é professor de uma rede há muito tempo na área de língua portuguesa, revisou até os materiais dessa rede, revisor oficial de texto de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Bom, enfim, raciocínio lógico, curso maravilhoso, né, com o professor Felipe Frota e o Sombra, conhecimento informático, professor Sakamoto, atualidades, Fabrício Jacobi, cursos maravilhosos também. Administrativo, temos o professor Edson, que era auditor do Tribunal de Contas da União, e o professor Eduardo, né, em dupla. Constitucional, comigo, já digo, constitucional predomina, que é uma área policial, né, linha gerais, quase todo pode ser cobrado quase no direito constitucional, né? A banca costuma colocar ali a Constituição. Mas predomina aí a parte o capítulo que trata de segurança pública, artigo 144 e seus 10 parágrafos lá na Carta Constitucional, bem como o título 2 da Carta Constitucional, que vai do artigo 5º ao 17, que trata dos direitos e das garantias fundamentais. Então, evidentemente, é o que costuma predominar em todos os concursos policiais e para perito não é diferente, tá bom? Direito penal e direito processual penal. São também as duas disciplinas de muito peso nessa área. Afinal de contas, a perícia criminal está diretamente associada ao processo penal, né? Uhum. Então, tanto o processo quanto a parte material do direito penal em si. E nós temos um professor maravilhoso aqui, o professor Rodolfo, foi delegado da Polícia Civil aqui do DF, aprovado para delegado de algumas outras polícias civis, atualmente é juiz federal, lá atrás foi oficial do Exército, até a época que eu conheci, ministra de Direito Penal, curso muito atual e muito didático, como eu coloquei antes, e também em dupla, ele ministra processo penal, a dupla, no caso, em processo penal com o Clênio, que é agente da Polícia Civil do Distrito Federal aqui, bacharel em Direito também, tá? Então, olha, time de peso aí para te ajudar. Aconselho você, procura os nossos cursos no site cdfconcurso.com.br, todos eles a aula 1 é gratuita, todo o conteúdo da aula 1, tanto o livro digital quanto as videoaulas. Assiste lá, compara e aí tire suas conclusões, tá bom? Riba, apresenta a parte específica. Muito bem, a parte específica. Aí específica nós temos medicina legal, né, noções de medicina legal, você não vai ser, como é que se diz? Você não vai ser um médico legista, né? Você é um perito criminal, por exemplo, formado em química, então você precisa ter noções de medicina legal. Você tem que ter noções de criminalística, noções de identificação e, obviamente, a exigência das formações específicas, né? Graduação em Química, graduação em Física, graduação em Contabilidade, né? Informática, enfim. Essa é a parte de conhecimentos específicos. É uma coisa bacana, né, que às vezes as pessoas perguntam, ficam nessa dúvida. Você vê, né, a gente ilustrou lá atrás também quando falou das exigências de formação que os órgãos fazem, né? Sim. A atividade de perícia criminal, ela é muito interdisciplinar. A gente já caracterizou isso aqui. Então não existe, né, Ribamar, nenhum curso de nível superior específico para perícia criminal. Então, na verdade, é um apanhado de formações, de conhecimentos que são necessários à atividade e que refletem nas formações exigidas pelos órgãos e também nos conteúdos que são cobrados nas provas. Exatamente. Muito bem, aí a outra pergunta que todo mundo faz, né? O que o perito criminal faz, né? É engraçado que quando a gente chega num local de crime é como se ele fosse um ET, né? Fica todo mundo olhando assim, né? São com medo, né? Os seres superiores. Não, eu lembro, eu era criança uma vez, infelizmente, uma amiga de família, eu tinha 10 anos, ela cometeu suicídio, infelizmente, e o meu pai, cabeça maluca, me levou ali para a cena do crime. E aí eu lembro que era numa residência, à tarde, assim, e tinha aquela vizinhança em volta e tal. E aí eu lembro que quando chegou a perícia, assim, né, o carro, o perito, eu lembro, essa imagem não saiu da minha mente, assim, foi ainda mais eu criança ali, meu pai nessa maluquice, né, mas é isso aí. Mas aí, só esclarecendo, né, porque de maneira genérica nós chamamos aquele cenário em que o perito é chamado para atuar, nós chamamos genericamente de cena de crime, só que não necessariamente ocorreu um crime, né, por exemplo, um suicídio é um local em que um perito pode atuar, e nós chamamos genericamente de cena de crime. Só que não houve um crime, foi um suicídio, um local de acidente, né? Não necessariamente houve um crime, mas nós genericamente chamamos de cena de crime, só um esclarecimento, né? Então, o que faz um perito criminal? Muita coisa, mas há que se fazer um esclarecimento aqui,
que é o seguinte: você quer ser perito da Polícia Federal ou perito de uma Polícia Civil? Porque há uma diferença, né? Aí eu passo a bola aqui para o nosso amigo, né, que é a parte de constitucional, né? Essa bola aí é pesada, né? Mas vamos lá. né? Bom, pessoal, fazer uma síntese aqui bem rápida. Você, para entender bem o que é atividade de perícia, eu já fiz alguns esclarecimentos antes, né? Falando aqui das fases, né? Desde que ocorre o crime ali, como o Ribamar estava falando aqui, do local de crime, isolamento, até aquelas investigações iniciais, até passando por toda aquela fase do inquérito policial, chegar ao Ministério Público, até o juiz, até ocorrer a sentença de condenação ou absolução. Já fiz esse esclarecimento aí, e agora a gente vai, então, aqui ilustrar isso de uma forma um pouco mais detalhada. Por quê? É importante você saber isso aqui para você compreender quais são as missões institucionais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, que é, como o Riba colocou, para você entender, então, a distinção do tipo de perícia que esses órgãos executam, tá bom? Perícias criminais. Vamos lá. Bom, para isso eu fiz um esqueminha aqui, meus amigos, para ilustrar, então, a diferença técnica entre polícia administrativa ou ostensiva ou preventiva. São essas cenas clássicas que a gente costuma ver na rua, né, da polícia ostensiva. Em linhas gerais, a polícia militar atuando, né? As viaturas passando às vezes a sirene ligada, sim, com o giraflex ali girando. Isso aí é a polícia ostensiva administrativa que está nas ruas ali para prevenir a prática de crime. Ou seja, ela atua no intuito de prevenir que o crime venha a ocorrer em nome da integridade física das pessoas e também da preservação dos bens jurídicos, né, dos seus patrimônios, sim, e por aí vai. Bom, esse é um tipo de polícia. O outro tipo de polícia, que é o que nos interessa, estamos falando aqui, é a polícia judiciária, ou investigativa ou repressiva. Por que repressiva? Porque ela ocorre após a prática do crime, né? Em repressão a pessoa que pratica a conduta criminosa. Repressão em que sentido? No sentido de identificar o autor daquele crime, né? Para que não fique impune, evidentemente, né? Então são essas cenas clássicas de perícia que a gente está acostumado a ver em filme, né? A parte de impressão digital, exames laboratoriais, registro da imagem ali, da cena de crime, né, Ribamar? Sim. Cena de crime, genericamente falando da cena de crime. Então essa é a polícia judiciária, é o que nós iremos tratar aqui, que é o papel executado pela Polícia Civil, sempre só atua como Polícia Judiciária, e também pela Polícia Federal, que também, às vezes, a Polícia Federal faz um papel duplo, ela atua tanto quanto Polícia Judiciária exclusiva da União, quanto também como Polícia Ostensiva com relação a algumas tipologias de crime, tá bom? Veremos isso aqui. Olha só, dentro do sistema processual penal brasileiro, é importante você entender, dentro do sistema penal processual brasileiro, o nosso modelo de sistema processual penal, para que você entenda, então, onde que entra a Polícia Judiciária nessa lógica aí, tá bom? Bom, nós temos uma separação funcional e institucional entre as atividades de investigação, acusação, defesa e julgamento. Breve síntese, meus amigos. Isso é uma teoria lá dentro do direito processual penal, só uma síntese para você entender rápido aqui. Basicamente, a doutrina indica a existência de três tipos de sistemas processuais penais. O sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto, tá? Numa breve pincelada, o sistema inquisitivo era aquele sistema ali que existiu, lembra lá da história da Santa Inquisição da Igreja Católica e tudo, no qual a pessoa era torturada e tudo. Ali o juiz, ele tinha um papel, ele atuava ativamente na investigação e dentro tanto na investigação, como ele mesmo acusava, ele mesmo julgava, então ele não tinha imparcialidade, ele era totalmente parcial. Ora, na hora de julgar, ele já estava contaminado pelas provas que ele mesmo produziu, né, pela acusação que ele mesmo promoveu, e ali a pessoa estava mais para confessar, tendo em vista que a confissão era tida como a rainha das provas, né? Então, e também esse ato de investigação, era tudo sigiloso, ninguém sabia o que ocorria ali dentro. Então, a prática a pessoa era forçada por meio de tortura a assumir a culpa de um crime que muitas vezes ela não cometeu e ela não aguentava as dores da tortura e assim fazia a confissão ali e era condenada, né? Bom, esse era o sistema inquisitivo, sintetizando muito aqui. Evoluiu o modelo, né, do inquisitivo, passamos para o modelo acusatório, que é aquele em que ocorre a distinção, né, a separação funcional e das pessoas que exercem a atividade de investigação, que no caso brasileiro aqui, em linhas gerais, é conduzido pelo delegado de polícia, bem como pelo Ministério Público, né, investigação. É separado da atividade de acusação, que em juízo é feito pelo Ministério Público, que também ele tanto acusa quanto pode também investigar. Isso a jurisprudência do Supremo permite ao nosso Ministério Público. A atividade de defesa, em juízo, é separada, e a atividade de julgar é separada. Então percebe que o sistema dito acusatório, né, o sistema brasileiro é caracterizado como sistema acusatório. Há uma discussão agora com essa aprovação da lei do pacote anticrime, criar aí, está em voga, né, o tal do juiz de garantias. E o juiz de garantias segue uma lógica do sistema europeu, está em discussão ainda, mas em tese, se for implementado, está nessa lógica aí de quando implementar e se vai implementar, mas se for implementado, pode gerar uma discussão se a gente vai sair de um sistema acusatório e migrar para um sistema misto.
Mas aqui já é um detalhe que não convém esclarecer aqui. Bom, então o sistema processual penal brasileiro ele é acusatório e temos essa separação da atividade de investigação, acusação, defesa e julgamento, né? Dentro dessa lógica, então, olha só aqui o esqueminha para a gente entender onde entra a perícia criminal. Então temos aqui a representação de um roubo, né? Alguém com uma arma aqui roubando um objeto de alguém. Bom, dentro dessa lógica, após as autoridades policiais tomarem conhecimento desse crime, né? Inicia-se então, como já colocamos antes, a atividade de investigação, né? Dos indícios de autoria desse crime. E aí essa atividade de investigação vai ali subsidiar o inquérito policial e aí, como já falamos antes, o delegado então, autoridade, né, que tem autonomia ali para conduzir o inquérito policial, vai encaminhar esse inquérito policial para o Ministério Público contendo os indícios de autoria, ou seja, os vestígios, né, que dão base a esses indícios de autoria para o Ministério Público. O Ministério Público, então, faz aquilo que já comentamos antes, né? Pode se entender que realmente ocorreu um crime ali, pode até vir a demandar novos exames periciais, né, para a perícia criminal, e após chegar à sua convicção, então fazer a denúncia para o juiz. E se o juiz acatar essa denúncia, transforma-se então em um processo judicial de natureza penal, no qual aquele indiciado se torna então um réu, né? Um réu que vai ser aqui julgado junto ao Poder Judiciário, né? Tendo evidentemente direito à sua defesa, exercida por advogado ou advogados, e quem vai acusar esse réu vai ser o Ministério Público. Lembrando que as provas ali, né, que foram levantadas pela autoridade policial, com base muitas vezes em suporte de perícia criminal, elas servem tanto para a acusação quanto para a defesa, né? E gerar o contraditório entre argumentação ali baseadas em provas para que o juiz, então, de forma imparcial, possa chegar à sua convicção e vir numa sentença a condenar ou absolver o réu. É basicamente isso. Então, a polícia judiciária é essa polícia aqui que exerce esse papel, né? Esse papel investigativo em favor do sistema de justiça. Fique claro, né? Bom, meus amigos, então, feita essa distinção, que é importante, agora a gente vai tratar aqui quais são, então, os órgãos de segurança pública do Brasil, né? Feito isso, a gente vai dizer, desses órgãos, quais são aqueles que exercem a atividade de polícia judiciária. Por quê? Porque são esses órgãos que vão conter, evidentemente, estrutura de perícia criminal, né? Bom, rapidamente, artigo 144 caput da Constituição, ela traz a lista exaustiva dos órgãos de segurança pública do Estado brasileiro. Se algum ente federativo, seja município, algum estado, Distrito Federal ou União, criar algum órgão, dando a natureza de órgão de segurança pública que não tenha listado aqui no caput do artigo 44 da Carta Constitucional, o Supremo julga como constitucional. Isso, inclusive, ocorreu, o Rio Grande do Sul criou o Instituto Geral de Perícias, por meio de uma lei estadual, denominando como órgão de segurança pública estadual. Isso gerou uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo declarou como inconstitucional, né? Então, o Instituto de Perícias, não há previsão constitucional para que isso tenha autonomia como órgão de segurança pública. Bom, então, em linhas gerais, os órgãos de perícia criminal, quer dizer, a estrutura de perícia criminal, em linhas gerais, elas estão dentro da estrutura das polícias civis ou da Polícia Federal, não é isso, Rilon? Alguns estados, né, julgaram por bem fazer a separação, né, tirar a perícia criminal de dentro da polícia. Né? Paraná fez isso, Rio Grande do Sul, né? Indo ali para alguma secretaria de Estado. Exatamente, né? E houve uma desvinculação. Né? Perfeito. Alguns estados, muito poucos, mas na maioria a perícia criminal ainda está dentro da estrutura da polícia. Exatamente. Bom, rapidamente, os órgãos de segurança do Estado brasileiro, então, no âmbito da União, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e agora, recentíssima, Polícia Penal Federal, né? Emenda Constitucional de 2019 criou a Polícia Federal, a Polícia Penal, tanto no âmbito federal quanto no âmbito dos estados. É algo novo. Esses órgãos ainda devem ser estruturados, seja pela transformação de carreiras nos cargos públicos que vão mobiliar a Polícia Penal ou pela criação de novos concursos públicos para mobiliar esses órgãos, né? Então, estamos nessa fase aí porque é algo muito recente. Foi uma emenda constitucional que acrescentou a Polícia Penal, tanto federal quanto estadual, lá no caput do artigo 44 da Constituição. Bom, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, temos então a Polícia Civil, a Polícia Militar, os Corpos de Bombeiros Militares, a Polícia Penal Estadual e também a Polícia Penal Distrital. Bom, desses órgãos, meus amigos, quem que exerce aqui Polícia Judiciária e assim vai ter necessariamente, linhas gerais dentro dos seus quadros, vai ter ali os peritos criminais, né? Olha só, a Polícia Federal ela faz um papel duplo, tanto de polícia administrativa ou ostensiva, quanto de polícia judiciária ou investigativa, tá? Então é por isso que a Polícia Federal tem um quadro de perícia criminal, né, Sim. A Polícia Rodoviária Federal, ela só atua somente como polícia administrativa ostensiva. A Polícia Ferroviária Federal também. Já as polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal, ela somente atua como polícia judiciária, tá bom? Ela não faz papel de polícia ostensiva. Já as PMs, os Corpos de Bombeiros Militares e as polícias penais, tanto federal quanto estadual, só atuam unicamente como polícia administrativa ostensiva. Não atuam como polícia
judiciária, a não ser nas hipóteses, meus amigos, isso é uma exceção, na prática de um crime militar. Quando ocorre um crime militar, né, Ribamar sabe, quem tem autonomia para exercer esse papel de polícia judiciária, investigar em favor do julgamento que vai ocorrer no âmbito da justiça militar, ou seja, atua como polícia judiciária da justiça militar, é a respectiva instituição militar das Forças Armadas, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, ou Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. Então, a respectiva instituição militar relacionada àquele crime é ela que vai, então, fazer esse papel de polícia judiciária e não a Polícia Civil ou a Polícia Federal, a não ser algumas hipóteses muito remotas, né? Exatamente. Bom, então, meus amigos, guardem esse quadro, porque veremos agora, então, isso aqui faz você compreender, então, de onde surgem, né, os quadros da Polícia Criminal. Saber que está lá na Polícia Civil ou na Polícia Federal, em linhas gerais, em apoio à atividade de polícia judiciária que essas instituições exercem, né, em favor do sistema de justiça, né? Bom, para caracterizar então quais são as atividades, né, que o perito criminal da Polícia Federal atua, bem como da Polícia Civil, é preciso vermos as competências institucionais desses órgãos, que estão lá no artigo 144 da Constituição Federal também. Lá no parágrafo 1º está as competências institucionais da Polícia Federal. Tudo isso daqui, ó. Evidentemente eu não vou ler isso aqui que fica monótono, vou colocar no esquema para você entender rapidamente. Olha só, então, lembra que eu falei? A Polícia Federal exerce tanto funções de polícia administrativa ou ostensiva, quanto também de polícia judiciária, né, ou investigativa. Então, primeiro veremos aqui com relação à polícia administrativa ostensiva ou preventiva, né? Quais são as atividades? A Polícia Federal, então, atua, né, com base lá, está lá no parágrafo 1º do artigo 44 da Constituição. Ela previne e reprime, né, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O Ribamar trabalha muito nisso, né, Ribamar? Só esclarecimento, no que diz respeito ao tráfico ilícito de drogas e entorpecentes, como a Polícia Federal não tem a capilaridade que as polícias civis têm no território nacional, né? No território nacional, então, por convênio, as polícias civis acabam atuando também na repressão desse tipo de crime. Inclusive na perícia criminal, né? Deu uma droga X, isso. O laudo ali. Inclusive essa é uma atividade que você faz muito, né, Riba? Laudo com relação a entorpecentes. Porque é a minha área de formação é química, né? Então, basicamente, chega uma droga lá, né, apreenderam uma mala no aeroporto com um pó suspeito, droga, não joga lá para o perito criminal, porque é feito o teste preliminar, né, naquele momento ali, o cara diz, preliminarmente isso aqui é cocaína. Preliminarmente, aí joga para nós no laboratório fazermos o chamado exame definitivo. Exatamente. Até para comprovar se é ou não droga, porque se não for, não há crime ali, né? Exatamente. Vamos lá. A Polícia Federal também, como polícia ostensiva, atua contra o contrabando, né? E tem uma distinção muito interessante. Ela atua contra o contrabando e deixa caminho. As pessoas confundem muito isso, né, Rita? A definição de contrabando está lá no Código Penal, artigo 334-A. Olha só, meus amigos, contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida. Um bom exemplo para isso é de carro usado. Não sei se você sabe, mas em linhas gerais, carro usado você só pode importar para o Brasil se for ali com mais de 30 anos de uso, para colecionador, é uma coisa bem exclusiva. E aqui no Brasil, né, essas coisas são muito caras, então aqueles carrões que lá fora são baratos, digamos, você importar lá um carro desses carrões aí, que lá é barato e aqui caro, com 10 anos de uso, isso é considerado como contrabando. A gente tem muito aquele negócio, né, de tudo que essas feiras de material importado, a gente dizer que isso é contrabando, quando na verdade não é, porque a maioria das mercadorias que estão ali não são proibidas, são mercadorias de circulação livre no país. E esse é o caso do descaminho, tá? É o caso, por exemplo, também lá no artigo 334 do Código Penal, né? Já o descaminho, olha o conceito, iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou saída, ou pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Entenda aqui, mercadoria de livre circulação no território nacional. É o caso, por exemplo, de perfumes, né, meus amigos? Então, quando você atravessa a fronteira ali, para outro país, ou traz ali um perfume escondido na sua mercadoria. Além da cota, né? Além da cota, isso daí você está cometendo crime de descaminho, não é contrabando, tá bom? Porque é uma mercadoria de livre circulação no país. Bom, então nesses tipos de crime, a Polícia Federal atua como polícia administrativa ou ostensiva, né? E ela também atua como polícia ostensiva, atuando como polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, tá? Bom, já a atividade da Polícia Federal como polícia judiciária ou investigativa, né, e aqui decorre as atividades que o Ribamar trabalha fazendo perícia criminal, polícia judiciária, ela é a polícia judiciária exclusiva da União. Então, nessas atividades que há pouco a gente caracterizou aqui, contrabando, descaminho, tráfico ilícito de drogas, nessas atividades que a Polícia Federal atua como polícia ostensiva, evidentemente faz uma prisão ali, tem que ter um laudo pericial sobre aquilo ali. Então, quem faz esse laudo pericial é, evidentemente, a própria Polícia Federal, porque ela é a polícia judiciária exclusiva da União, tá bom? Ela também apura infrações penais contra a ordem política e social, em detrimento de bens, serviços, interesses da União, né? Em detrimento de entidades autárquicas e empresas públicas da União.
Tem uma distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista, isso é uma lição ali do direito administrativo, mas só para sintetizar, a empresa pública da União são aquelas estatais que a União detém 100% do capital social, tá bom? Não vamos aprofundar muito nisso aqui, isso é cobrado em prova de concurso público, mas isso é aula lá para o direito constitucional. Aqui é só uma pincelada para a gente saber da competência da Polícia Federal quando atua como Polícia Judiciária. Ela também atua nas infrações penais com repercussão interestadual ou internacional e que exige a repressão uniforme, tá? Veremos agora, então, meus amigos, as competências institucionais das polícias civis. Está lá no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, foi o que a gente esclareceu agora há pouco, né? Olha só, então, ela atua como polícia judiciária, também na apuração de infrações penais, né? Ressalvada a competência da União. Quando fala que ressalvada a competência da União, é a competência que a Polícia Federal exerce, já que ela é a Polícia Judiciária exclusiva da União, tá bom? Exceto as infrações penais militares, como eu falei antes, crimes militares que investigue a respectiva instituição militar relacionada, tá? É o que esse aqui era para alertar isso daí. Bom, meus amigos, é isso com relação à atividade. Agora eu passo o bastão para o Ribamar aqui, tocar o dia a dia. Os casos mais inusitados eu trouxe alguns aí, né? Bom, por que o Rodrigo fez esse esclarecimento, né? Porque as pessoas perguntam, o que faz um perito criminal? Aí ele explicou, há competências, há determinados crimes que são competência da Polícia Federal e há determinados crimes que são competência da Polícia Civil. De regra, crimes contra a vida são de competência da Polícia Civil. E às vezes o cara quer fazer o concurso para perito criminal federal, né, e ele gosta de trabalhar com corpos, né, com crimes contra a vida. Na Polícia Federal, dificilmente você vai ter contato com o corpo. Para ilustrar, Riba, tu teve quantos? 12 anos de carreira? 12 anos de carreira, eu só tive um caso em que havia 3 mortos, né, que foi, eu vou mostrar depois aqui no slide, né, que foi um caso de um acidente de tráfego com um agente da Polícia Federal, estava voltando para casa, enfim, depois eu falo. Mas enfim, se você gosta dessa área de atuação, dessa parte de trabalhar com os corpos, crimes contra a vida, suicídio, né, acidente, enfim, envolvendo vida, perito da Polícia Federal não é o seu caso, tá certo? Por quê? Porque são raros os crimes de competência, de crimes contra a vida de competência da Polícia Federal. Por exemplo, um colega meu, uma vez, ele foi numa situação que foi uma índia que havia se enforcado, né? Envolveu índio, Polícia Federal. Por exemplo, quem trabalha em regiões de portos, né? Então, se houve um homicídio dentro de uma embarcação, né, em águas territoriais brasileiras, competência da Polícia Federal. Que é a Polícia Marítima. Exatamente. Tá lá na Constituição, acabamos de ver. Então, são raros os crimes contra a vida de competência da Polícia Federal. Então, se você gosta disso, Polícia Civil é o que mais tem. Tá? Então, nós da Polícia Federal atuamos muito menos com esse tipo de crime. Você falou aí, por exemplo, contrabando e descaminho. Eu trabalhei em Londrina, foi a minha primeira lotação. E, dada a proximidade ali com Foz do Iguaçu, o que mais tinha era contrabando e descaminho, né? O descaminho, por exemplo, o cara traz eletrônicos, agora não dá tanto, né, por conta na época da paridade do dólar, né? Então, compensava muito trazer mercadoria, eletrônicos do Paraguai, e aí o cara só negava o imposto, trazia mais barato, conseguia vender aqui dentro, isso é o descaminho. O contrabando o cara traz cigarro não pode importar. Aí, caminhão abarrotado de cigarro. Então, isso a gente fazia muito na polícia. Eu, como perito lá na Polícia Federal. Que me fala aí uns casos inusitados pra gente assim. Tem muito... Por exemplo, eu coloquei aí na tela, né? Olha só, esse caso aqui foi muito interessante. O cidadão foi preso, ele tinha mais ou menos umas 15 identidades falsificadas. A gente já tinha visto que era falsa em razão do papel, né, do que a gente chama do suporte, não ter os elementos de segurança típicos de um documento autêntico. Só que quando eu vi o documento, olha aí na sua tela, eu olhei essa foto assim, e olhei, bati o olho e falei, eu conheço essa figura, né, conheço essa pessoa. E aí o meu colega, que fez o laudo junto comigo, eu falei quem era aquela pessoa, ele olhou todas as identidades e ele identificou essa outra aqui e ele falou, eu também conheço essa pessoa. Quem são essas duas figuras? Muito bem. A primeira é o Vladimir Herzog, né? Todo mundo conhece a história, né? Vladimir Herzog, um jornalista que foi morto lá nos porões do DOI-CODE. E a segunda figura, né? O Renato Russo. O cara queria ser pego, eu acho. É muito curioso, porque quando alguém falsifica uma identidade, ele coloca a foto dele, né? Ele inventa um nome, um CPF, uma assinatura, mas como ele vai usar a identidade em algum lugar, ele vai mostrar a identidade, a pessoa pega a identidade, né? Cara crachá, bom, é ele.
Mas ele colocou fotos de outras pessoas e ele possivelmente falou, vou pegar aqui na internet, ninguém vai saber quem é, né? Então, assim, saltou aos olhos. Eu vi de cara que já sabia pela análise do suporte, né, do papel, que era falsa, mas a foto do Vladimir Herzog... Isso ilustra uma coisa bacana, né? Você falando, né, perito, a gente quando vê o senso comum, né? De perito criminal, aquela coisa, igual você estava falando antes, de lidar com corpos, tiro, acidente. E muitas vezes você vê aqui uma perícia documental, né? Exatamente, tem a parte documentoscópica, a parte grafoscópica, né? Analisar uma escrita, foi essa pessoa que escreveu isso aqui? Não foi, né? São muitas áreas. Perícia de audiovisual, perícia de mídia... autenticidade de voz, né? Exatamente, de assinatura, né? Exatamente. Então, assim, muito muita coisa. Aquilo que nós falamos inicialmente, né? O sujeito, uma obra de arte, ela é autêntica ou não, né? Envolve um conhecimento ali de tintas utilizadas em determinadas... Só uma curiosidade, a estrutura de perícia criminal da Polícia Federal, o grosso concentra-se em Brasília? Veja, nós temos os laboratórios nos estados. A Polícia Federal iniciou um trabalho de capilarização da perícia, né? Então nós temos o que nós chamamos de UTECs e NUTECs, Núcleos Técnicos Científicos e Unidades Técnicos Científicas. Nós temos em Londrina, em Guaíra, em Foz do Iguaçu, em Marília. Próximo das áreas em que costumam ocorrer, tem muitas ocorrências. Aí cada unidade dessa tem o seu, vamos colocar, crime mais típico. Né? Sim. Então, por exemplo, Foz do Iguaçu, contrabando desse caminho. Né? Outros estados, né, são rotas de droga, por exemplo, lá em Recife, você tem um polígono da maconha. Né? Recife seria Pernambuco, Bahia, né? Enfim. Então, cada unidade tem a sua particularidade no que diz respeito às demandas que são mais intensas. Bom, mas enfim, esse aqui foi um laudo que nós chamamos de laudo documentoscópico. Nós analisamos um documento. Aí, outra vez chegou para mim aí uma demanda, você tem aí na sua tela, né? Eu não vou ler tudo aí, mas o que era? O que chegou para mim lá? Manifesto de criação de um partido político. Você sabe que para criar um partido político você necessita de, vamos supor, 1 milhão de assinaturas. Dando apoio à criação... Está lá na Constituição. Dando um apoio para a criação daquele partido. E aí há muita fraude nesse aspecto. Então, o que acontece? O cidadão chegou, queria criar o partido político dele lá, e aí ele saiu coletando algumas assinaturas e falsificou um monte de outras. Então, me chegou como demanda, né, 500 e tantas assinaturas. E aí eu tinha que analisar essas assinaturas para saber se eram autênticas ou não. Claro, eu não fui e analisei todas, porque eu mostrando que algumas eram inautênticas, eram falsas, né? Já era suficiente para impugnar a criação daquele partido, né? Então eu comparei algumas assinaturas do manifesto com algumas assinaturas autênticas, né? As pessoas forneceram ali o seu padrão, e aí, né, olhava uma assinatura de um jeito, outra assinatura completamente diferente, então eu dizia, olha, aparentemente é inautêntica. Por que aparentemente? Porque é possível que essa pessoa tenha mais de um tipo de assinatura. Tá certo? Então, embora não esteja sendo compatível, é possível que essa pessoa tenha mais de uma assinatura. Então, já tinha uma certa evidência de que a coisa não estava caminhando bem. Mais outra perícia documental, no caso. Aí eu fui e peguei outras assinaturas e comecei a analisá-las entre si, as assinaturas dentro do manifesto, e vi que essas assinaturas foram feitas por uma mesma pessoa, porque elas tinham as mesmas características. Sim. E aí eu concluí, obviamente, que eram assinaturas falsas, né? E aí, não sei, porque a gente não acompanha muito o desenrolar do processo. Nosso trabalho é fazer a nossa perícia e a gente não sei se foi impugnada ou não a criação. Você, como químico, deve ter feito muitas experiências na área de laboratório, né? Em gerais, é quase tudo drogas. Na parte de laboratório, eu trabalho muito com, por exemplo, hoje, um problema muito grave que nós temos são as drogas sintéticas que têm vindo da China. Né? Isso é um problema muito grave nos correios, nos centros de distribuição, por exemplo, em Curitiba, é o centro de distribuição, então se chega muita droga via correio, né? E aí aumenta muito o trabalho. E a correio é aquelas que é papel, né? Oi? É aquelas que são de papel. Não, a sintética é comprimido, né? Sintética, os comprimidos chamado MDMA, né? O êxtase, enfim. Sim. Muito bem, aí aquilo que você me perguntou, né? No seu tempo, na sua vida aí de perito criminal, com quantos corpos você já se deparou? Na verdade, foi uma única situação, foi um acidente de tráfego, né? Você tem aí na sua tela, ó, essa imagem aí foi colocada no laudo, né? Nós temos aqui um Corolla, que era uma viatura, né, descaracterizada,
um Golzinho aqui que bateu de frente com o Corolla e esse terceiro carro aqui bateu no Golzinho quando ele já tinha colidido. O que aconteceu? O colega estava voltando de missão, estava indo para casa já, coitado, e havia uma obra na via, a via não estava devidamente sinalizada, aí ele ia bater nos cones, né? E aí ele jogou para o lado e veio o Golzinho no sentido inverso, ele meteu o pé no freio e aí eles bateram, não propriamente de frente, mas bateram de lado assim, viraram, né? E 3 passageiros do Golzinho vieram a óbito. Uma coisa importante aqui assim, que chama atenção é o seguinte: acidente de trânsito, evidentemente, não é uma competência típica da Polícia Federal apurar, né? Vocês talvez não estejam nem acostumados, né, tecnicamente, a lidar com isso, mas, evidentemente, o concurso exigiu, né, conhecimentos que, justamente quando surgiu uma situação inusitada dessa, você ter competência para conduzir. Exatamente. Veja bem, eu sou químico. E aí me deparei com um acidente de tráfego, né? Obviamente, por que houve a participação da Polícia Federal nesse tipo de acidente? Porque era uma viatura oficial, tá certo? Esse Corolla, ele, embora descaracterizado, era uma viatura nossa, e aí é nossa competência atuar nesse caso, né? Então foi a única situação em que eu me deparei, né? Eu pensava, por exemplo, que era só muita coisa, assim, tipo típica de filme, né? Mas quando eu falo típica de filme é aquela coisa atendendo da corpo e tal. Realmente era um leigo, né? Era um leigo nesse assunto, né? Pois é, aqui ó, essa cena aí, essa pessoa aí com esse traje antifragmentação, eu coloquei para ilustrar porque eu já fiz parte do chamado GBE, Grupo de Bombas e Explosivos, né? Então eu usava esse traje, eu trabalhei na Copa do Mundo, né, lá no Rio de Janeiro, fiquei 117 dias no Rio de Janeiro, fiquei acho que 2 meses em Belo Horizonte, na Copa das Confederações, atuando, né, na parte de contramedidas, com bombas e explosivos. Diga-se de passagem, é algo extremamente estressante, né? Eu fiz um pouquinho de ser no exército, né? Não é peso, calor, não é cara acha que é legal. Não é para qualquer um. Esse traje ele é muito pesado. Fora o estresse psicológico, né? O traje é muito pesado. Exatamente. E aí eu tive um problema muito sério, porque é o seguinte, nós utilizávamos um traje que eu me adequava muito bem com ele, e a Polícia Federal adquiriu outros trajes, eu acho que canadenses, e que eram mais apertados, e aí eu sentia fobia quando eu colocava, me pressionava, assim, foi assim, muito ruim. Só que, assim, só esclarecendo, nem todas as perícias, e agora eu falo as estaduais, atuam nessa parte. Depende muito mais, uma vez, da competência, né, da instituição. A Polícia Federal ela tem essa atribuição, né, mais ampla de segurança nacional, ordem, então são atividades muito típicas, né? Outra coisa, Riba, prossegue aí, você ainda vai ter outros casos para a gente ver? Não, só para finalizar aí, né, uma última ilustração, em dezembro agora eu estive lá no Recife, né, essa cena aí, eu estou, na verdade, às margens do Rio São Francisco, né, o velho Chico, né, isso aí não é nenhum spa não, tá, eu não estava de férias não, eu estava atuando ali na erradicação da maconha, porque ali Pernambuco, Bahia, acho que Alagoas. Estava ocorrendo a atividade policial, polícia extensiva no caso, junto com o perito ali já para ver se... Porque o que acontece? A gente chega lá nas regiões que tem as plantações de maconha, você precisa de um perito criminal para fazer o levantamento de quantas mudas tem, para fazer o levantamento da área que está sendo... Às vezes um laboratório clandestino. Exatamente. Dizer a capacidade de processamento. E aí por que precisa do perito? Porque se a área é particular, e aí constatado que houve a plantação de maconha naquela área que é particular, aí é perdimento em favor do Estado. Está lá na Constituição, direito constitucional, meus amigos. Exatamente. Então, Rodrigo, isso aí foi um ano passado. Só um detalhe, Riba. Tu colocou muito aqui atividade fim, né? Mas às vezes tem também atividades meio, né? Quase todos os órgãos públicos, você faz o concurso ali, há um direcionamento, você acha para fazer determinada tarefa, só que evidentemente todos os órgãos eles precisam para funcionar da atividade meio, né? Só que o perito criminal eu acho que é um recurso tão nobre que acredito que dificilmente as polícias civis e a Polícia Federal desvirtuam o perito da atividade fim, né? Ou não? Raramente. Nossa atividade é mais presa ali... Área fim. E deve ter também muita parte de incentivo às especializações, né? Mestrado, doutorado, cursos... Exatamente. Por exemplo, eu tenho um colega que ele vai iniciar agora um doutorado na parte... por exemplo, na nossa área de química, a gente trabalha muito em especializações. Você, no caso, técnicas quando entrou, você já era doutor em química. Como eu entrei já doutor, né? Mas, por exemplo, as técnicas analíticas, elas vão evoluindo. Até porque as drogas vão evoluindo, modificando. E aí nós precisamos de capacitação, tá certo? Então, é óbvio, né? Muito importante essa parte de você estar antenado
com as novas tecnologias envolvidas nos novos exames. Veja, por exemplo, a evolução no que diz respeito às mídias eletrônicas. Hoje, um celular é um computador. Isso é verdade. Então, eu fazia perícia de celular. Hoje eu não faço mais, porque eu não tenho mais competência para fazer a perícia. Antigamente, a perícia de celular era muito simples, ele só armazenava aquelas mensagenzinhas. Hoje ele é um computador. Hoje eu não faço mais. Vai lá para a parte de informática. Tá? Então, pessoal, grosso modo, isso é o que faz um perito criminal. São essas as necessidades para ser perito criminal, né? Nós vimos aí as matérias específicas, nós vimos você falou aí da parte básica, né? Raciocínio lógico, português. Fala aí para os nossos ouvintes aí o que o CDF Concurso oferece para que essas pessoas alcancem esse sonho, né? Bom, Riba, primeiro queria te agradecer. Vamar preparou o grosso dessa apresentação aqui, né? Eu falei, Riba, ó, tá cheio aí no YouTube de apresentando nesse sentido, né? Tem algumas boas, algumas ali que é só conteúdo muito amplo. Mas a gente tem que fazer algo realmente interessante para tirar as dúvidas de quem tem interesse nisso. Acredito que atingimos esse objetivo, né, Riba? E estamos aqui prontos, como eu falei antes, concursos muito bons para te ajudar nessa jornada. Então, na parte de medicina legal, de criminalística, o Instituto Ribamar, muito bom. Você vê que tanto a parte de conhecimento quanto a parte de experiência é fantástica, associado com a didática, que é a qualidade que a gente consegue produzir no CDF. Fica um conteúdo realmente muito bom, em cima do que está caindo em prova, questões, né? Riba praticamente esgotando as questões de concurso público a respeito do tema ali que ele leciona. Então, no mínimo, acesse os cursos do Ribamar. Já está com o curso lançado lá? Medicina Legal e Criminalística. Já está no site, né? Está no site. Baixa a aula 1 lá, né? Isso. Conteúdo da aula 1, tanto o livro digital quanto as videoaulas. Assista e me diga, quer dizer, ou diga para você mesmo, né, se é que isso existe, se vale a pena ou não, tá? E compare com o que tem no mercado com relação a essa disciplina, que você vai entender o que eu estou falando, e o mesmo vale para as outras disciplinas. Com relação especificamente a quem vai fazer um concurso para perito criminal, como eu falei no início, a parte de segurança pública, capítulo da Constituição, que está lá, o artigo 144, os 10 parágrafos relativos, eu esgotei isso. Sempre que é um concurso voltado para a área policial, a minha primeira aula é a aula do capítulo da Constituição de Segurança Pública. Meus amigos, deu um trabalho, mas eu fiz uma aula muito completa quanto a isso, tá? Então, se você tem interesse nessa área, procura algum curso meu para a área policial e baixa lá a aula 1, que você vai entender o que eu estou falando, vai esgotar ali a parte de segurança pública e funcional, tá bom? E os demais, direito penal, processual penal, como eu falei antes, duas matérias-chave, né, muito cobrado para a perícia criminal. Temos o professor Rodolfo, juiz federal, ex-delegado da Polícia Civil do DF, aprovado por muitos concursos de delegado desde o seu desenho, junto com o professor Pleno em processo penal, que é agente da Polícia Civil aqui do DF e também formado em Direito. E por aí vai, o time do CDF é muito bom. Vale a pena consultar e ver nossas aulas, tá bom? É isso, agradecemos, né, Rigo, a sua permanência conosco e aguardamos você em nossos cursos. Grande abraço. Abraço a você.